Bom, vamos voltando então aqui. Vamos aguardando o pessoal entrando para a gente continuar então a devolutiva. Vamos voltando então, pessoal. Bom, nós estávamos falando um pouquinho do julgado da Di, até em relação aos princípios constitucionais ofendidos, né? E vamos continuando então para terminar a correção da nossa avaliação, tá bem? Vamos continuar aí. Deixa eu só aceitar um pessoal que tá entrando aqui. Tudo tranquilo no áudio? Ninguém vai querer habilitar o vídeo mesmo? Acho que o microfone não vai ser muito bom. O professor tem que colocar aqui, né? Se expor, né? Vamos lá, então. Bom, questão 8, então, para a gente finalizar. Falta 8, 9, 10. 3 questõezinhas aí. Muito bem, Adriano. Você é o único corajoso, tá? Em plena segunda-feira, às 8h41 da manhã, falou, não, eu vou mostrar aqui como é que eu tô. Eu levantei, que eu acordei, tirei o pijama, né? Mais ou menos isso. Questão 8. Teodoro, governador de determinado estado, fez constar na publicidade de determinada obra pública realizada durante o seu governo, seu nome, sua fotografia, a fim de caracterizar sua promoção pessoal. Acho que é da Renata, da Carol, da Beatriz, acho que está ligado, a Renata desabilitou. Para vocês desabilitarem o áudio, tá, pessoal? Para não dar interferência. A fim de caracterizar sua promoção pessoal. Teodoro, feriu o princípio da impessoalidade, sendo permitida pela Constituição Federal a promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos na publicidade das obras públicas apenas de forma indireta, sem a utilização de imagem? Bom, aqui a questão, ele até feriu o princípio da impessoalidade, mas não é permitida, segundo a Constituição Federal, a promoção pessoal. Então, por isso estaria incorreta. Feriu o princípio da publicidade, pois, de acordo com esse princípio, a divulgação das obras públicas deve ter apenas caráter informativo ou de orientação social. O princípio da publicidade dispõe exatamente isso, né? Porém, não é esse princípio que foi violado nessa questão, quando se trata da promoção pessoal. Agiu corretamente, de acordo com o princípio da publicidade, segundo o qual a obra pública deve ser divulgada e identificada para conhecimento da população, ainda que caracterize a promoção pessoal. Bom, incorreta, né? D. Feriu o princípio da impessoalidade, não sendo permitida na publicidade de obras públicas pela Constituição Federal a promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Aparentemente, a alternativa D. Correta. Agiu corretamente. Não, ele não agiu corretamente porque nós sabemos que fere lá o que dispõe o artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal, que veda a promoção pessoal dos agentes públicos. Então, a alternativa correta é a alternativa D. Número 9, questão 9. Assinale a alternativa correta segundo a Lei Federal 866, segundo a Lei de Licitações. Os membros da comissão de licitação responderão subsidiariamente por todos os atos praticados pela comissão? Bom, nós vimos
que os membros da comissão respondem solidariamente, né? Então, não é subsidiariamente. Pessoal, quem está com o áudio aí habilitado? Acho que é da Mari, né? Esse de R$1? A Secretaria Estadual de Saúde do Rio disse que vai cancelar os contratos com a Secretaria por suspeitas de... Eu consegui aqui tirá-lo. Estão me ouvindo? Ah, beleza. A investidura dos membros das comissões permanentes não excederá 1 ano, vedada a recondução da totalidade de seus membros para a mesma comissão no período subsequente. É isso que dispõe o artigo 51, parágrafo 4º. Se nós formos lá na 8666, lá no artigo 51, parágrafo 4º, nós sabemos que a comissão de licitação é formada por, no mínimo, 3 membros estáveis, né, sendo 2 pelo menos estáveis, e o parágrafo 4º dispõe que a investidura dos membros das comissões permanentes não excederá 1 ano. Então, eles permanecerão por 1 ano ocupando aquela função como membros de licitação, da comissão de licitação. Mas eles não poderão, a mesma comissão, partir por uma recondução, ficar por mais 12 meses, tá? Então, seria necessário aí, pelo menos mudar um dos membros, para que não haja recondução do total, da totalidade dos membros. Então, essa é a alternativa correta, a alternativa B. Tá? 10, questão 10. O princípio da vinculação ao instrumento convocatório significa que a administração deve dispensar tratamento idêntico a todos os administrados que se encontrem na mesma situação jurídica? Não. Esse é o princípio da igualdade, da isonomia, né? Tratamento igualitário, e não o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. O administrador deve colocar de lado sua vontade e seus interesses pessoais, conduzindo-se ao que a lei impõe. Também não está disposto ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Esse pode ser caracterizado como o princípio da impessoalidade, da legalidade. A licitação deve ser amplamente divulgada em edital, de modo a possibilitar o conhecimento de suas regras a um maior número possível de interessados. Amplamente divulgado, princípio da publicidade, tá bem? D. O administrador deve atuar com honestidade para com os licitantes e, sobretudo, para com a própria licitação, princípio da moralidade. E as regras do procedimento licitatório traçadas no instrumento de convocação, normalmente o edital, devem ser fielmente observadas por todos, a administração pública e interessados na licitação, alternativa correta. Né? É isso que dispõe o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, que via de regra é o edital, e nos casos da modalidade convite, é a carta convite. Tá ok? Mas é isso que dispõe. Tira entre a C e a última. C. A licitação deve ser amplamente divulgada em edital, de modo a possibilitar o conhecimento de suas regras a um maior número possível de interessados. Ser amplamente divulgada em edital dispõe que deve ser publicada em um maior número possível de instrumentos, tá? Então, diário oficial do município, portal da transparência ou qualquer outro meio que possibilite, qualquer outra ferramenta que maior número de interessados fiquem sabendo, tá? Então, não dispõe ao princípio do instrumento convocatório, é o princípio da publicidade, tá bem? Tranquilo? Então, vamos continuar. Bom, acho que vocês já viram a nota de vocês, né? Todo mundo foi bem, né? Na avaliação. A avaliação não estava difícil. Estava dentro daquilo que nós falamos em sala de aula e dentro do que é cobrado aí com os concursos públicos. A maioria das questões era de concurso e da segunda fase da OAB, que daí eu transformei em questão objetiva, tá? Então, muito, muito tranquilo e é o que é cobrado aí nas provas. Bom, pessoal, vamos continuar com poderes da administração pública, então. Nós falamos na última aula sobre
os poderes. Vamos voltar lá. Nós falamos sobre o poder vinculado, né? Vocês se recordam do que a gente tratou do poder vinculado, que é aquilo que dispõe a própria lei. A gente fez até uma equiparação àquilo que está mencionado pela lei, que não há uma margem de discricionariedade, de liberdade pelo administrador. Poder discricionário, aonde há essa margem de liberdade, porém ele não pode ser... Não pode ser o quê? Muito embora tenha uma liberdade de escolha, ele não pode ser... Hã? Diferente da lei? Também. Mas o que mais? Quando ele não é diferente da lei? Qual que é a palavra que nós usamos aí? Que nós falamos. Parcial? Parcial? É. Também. Também, mas não é. Não é. Hã? Nossa, não sei. Para que ele não seja totalmente... ele tem uma liberdade, uma discricionariedade, porém ele não pode ser um ato que? Arbitrário, né? Arbitrário. Né? Diferente daquilo que preconiza a lei, porém arbitrário, totalmente fundamentado na questão da subjetividade, da pessoalidade, né? Da parcialidade. Então, ele não pode ser um ato administrativo arbitrário, tá? É isso que dispõe. Então, essa arbitrariedade está relacionada a uma liberdade total pelo agente público. E é essa liberdade total que, muito embora tenha uma liberdade de escolha, uma certa discricionariedade, o poder discricionário ele não está compactuado a essa liberdade total, que é a arbitrariedade, tá bem? Nós falamos, então, do vinculado, do discricionário. Nós tratamos do poder hierárquico? Acho que pela manhã foi falado o hierárquico, né? Quem se recorda? Nós mencionamos, acho que o hierárquico, o discricionário, isso, né? E o vinculado, tá? E nós vamos mencionar aqui, vamos voltar, nós também falamos sobre o poder disciplinar, mas eu vou dar um feedback aqui para vocês se recordarem. Então, o poder disciplinar é a possibilidade, a prerrogativa da administração pública de conseguir investigar alguma infração funcional que tenha ocorrido dentro do seu âmbito e conseguir punir essa infração funcional. Então, é isso que dispõe essa prerrogativa do poder disciplinar, do poder de punir. Só que nós não podemos confundir o poder disciplinar com o poder sancionatório do direito penal, tá? São poderes distintos, porque nós sabemos que no âmbito do direito penal também é possível que haja uma punição para o agente público que, ao mesmo tempo, comete uma infração funcional e acaba sendo responsabilizado de maneira penal, tá? Então, nós temos 3 searas aí. O agente público, ele pode responder tanto na esfera penal, na esfera administrativa, através do poder disciplinar, e na esfera civil, caso haja necessidade de algum ressarcimento ao erário, tá? Quando eu falo erário, eu falo administração pública, fazenda pública, tá bem? Então, essas searas, elas são independentes. Nós vimos que são independentes. Não necessariamente quando eu tenho uma punição no âmbito administrativo, eu terei no âmbito penal. Exatamente. Mas pode... Desculpa, professora. Não, pode... Mas pode ter nos dois? Sim. Pode ter nos dois âmbitos? Nos três. Nos três, tá? Ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. É plenamente possível que, diante de uma conduta, de uma infração funcional, o agente ele não agiu com probidade. Então, ele vai ser investigado dentro da esfera administrativa, disciplinar, a administração pública se utilizando dessa prerrogativa que ela tem. Vai ser aberto um processo administrativo disciplinar, que nós chamamos de PAD, dentro da esfera pública,
que tem 3 fases, tá? Então, o PAD é a concretização do poder disciplinar. O PAD propriamente dito, né? A estrito sensu ali, é o processo administrativo disciplinar, mas nós temos também a figura da sindicância, tá? Então, a lei 8.112 de 90, tá? 8.112 de 90 é a lei que regulamenta o regime jurídico dos servidores federais no âmbito da União, tá? Então, quem é servidor público federal, agente público federal, responde perante essa lei. Deve ser observada a lei 8.112 de 90. Lá, a partir do artigo 146, é plenamente possível observar a figura do poder disciplinar da administração pública federal, da União. Eu vou dar o exemplo da administração pública federal, porque cada ente terá o seu regime jurídico, terá o seu estatuto. Então, quem é servidor municipal, como é o meu caso, eu estou amparada pela Lei Municipal número 7 de 94. É a lei que regulamenta e institui o nosso regime jurídico no âmbito municipal. Quem é servidor público municipal de Paranavaí, por exemplo, é outro regime jurídico. Mas a ideia, a essência do processo administrativo disciplinar é a mesma, tá ok? Mas para que vocês compreendam, porque muitas vezes vocês almejam aí concursos públicos federais, é a Lei 8.112 de 90, que é aquela que institui o regulamento, o regime jurídico federal, é o Estatuto dos Servidores Públicos Federais. A partir do 146, então, nós temos a figura, a concretização do poder regulamentar, que é exatamente essa prerrogativa de poder investigar e punir o agente público dentro da esfera administrativa. Mas, professora, quais são as punições que o agente público pode sofrer diante de uma infração funcional? Pessoal, quando se tem um processo administrativo disciplinar, que é o meio que a administração pública se utiliza para poder realizar esse processo disciplinar, o agente público ele pode ser, primeiro, o processo pode ser arquivado, como qualquer processo. Veja, o gestor, o chefe do Poder Executivo verificou que não houve nenhuma infração funcional, ou que houve, mas ela não foi grave, até porque na hora de se sancionar, de dar uma sanção, uma aplicação à penalidade, eu devo me pautar aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tá? Segue os mesmos princípios aplicados lá no direito penal, tá? Muito embora eles não se comuniquem. Então, pode ter um arquivamento do processo, onde eu não vou ter nenhuma pena imputada ao agente público. Eu posso ter a penalidade de advertência. Olha só que coisa louca. Para o agente público receber uma advertência, gente, precisa de um PAD, tá? O chefe, o prefeito não pode falar, você está advertido. E a gente vê que acontece dentro das prefeituras. O servidor recebe, muitas vezes, uma advertência sem ter o PAD aberto, sem ter o PAD instaurado, sem ter a figura do contraditório e da ampla defesa. A simples advertência necessita ou de uma sindicância ou de um processo administrativo disciplinar, tá? Então, pode ter advertência, pode ter suspensão por menos de 30 dias ou suspensão por mais de 30 dias. Ele vai ficar sem trabalhar ali, suspenso das atividades funcionais, tá? E pode ter a exoneração, né? Então, essa aula precisava ser dada para o nosso presidente e para o ministro da Economia, né? Dizendo que o servidor público ele é parasita e que ele não pode ser mandado embora, né? Claro que pode ser mandado embora, é só o gestor se utilizar dos instrumentos e do poder disciplinar que ele tem, observando, claro, tudo aquilo que preconiza a lei, os princípios do contraditório e da ampla defesa e podendo aplicar a penalidade de exoneração. Então, o servidor público pode ser mandado embora, pode ser exonerado, sim, tá? Sim. Ele não vai ficar ad eternum lá, não, tá? Ele pode ser mandado embora, sim. Para advertência, precisa da sindicância, Samara. Sindicância ou processo administrativo disciplinar.
Precisa desse processo para que seja dado, tá? Eu vou fazer... pode ser. Eu vou fazer a distinção para que vocês compreendam o que é sindicância e o que é o PAD, propriamente dito, tá? Tanto a sindicância quanto o PAD, quem faz é o chefe do Poder Executivo, a autoridade, tá? Que é o prefeito, o governador, o presidente, eles que instauram. A suspensão também precisa. Suspensão por menos de 30 ou por mais de 30 dias, tá? Então, pessoal, para que vocês entendam. Sim, existe, Adriano. Eu vou explicar, a gente vai falar aqui da instauração. Então, vamos por partes. Então, o poder disciplinar é o poder utilizado, é a prerrogativa, a característica utilizada pela administração pública para possibilitar a investigação de infrações funcionais e a punição, tá? Então, é essa a prerrogativa. De que maneira que ela vai ser concretizada? Né? Como que eu visualizo o poder disciplinar dentro da administração pública? Através do processo administrativo disciplinar, PAD. O PAD, ele é dividido de duas formas, sindicância e processo administrativo disciplinar propriamente dito. Então, o PAD é dividido em sindicância e processo administrativo propriamente dito, tá bem? Tanto um quanto o outro, nós teremos que ter a instauração da sindicância ou a instauração do processo administrativo disciplinar. Essa instauração é a primeira fase, é quando eu nomeio uma comissão constituída por servidores públicos estáveis. Veja, essa comissão que é instaurada para investigar deve ser constituída por no mínimo 3 membros estáveis, concursados, que já se passou o estágio probatório de 3 anos, tá bem? Eu não posso colocar cargo comissionado para investigar, para fazer parte da comissão. Eu não posso colocar servidor em estágio probatório, que tem 1 ano lá de concursado, tá bem? Estáveis. Então, o chefe, a autoridade daquele órgão, vamos dar um exemplo a nível municipal, o prefeito, ele vai expedir uma portaria nomeando uma comissão para investigar fatos que chegaram ao conhecimento dele. Tá? Fatos esses que ofendem os princípios, os deveres, as obrigações dos agentes públicos. Então, vamos supor que nós temos um fato aonde um servidor ou aconteceu um furto de peças dentro do pátio municipal. Veja, ele não tem o conhecimento de quem foi. Não veio ao conhecimento do prefeito, da autoridade, quem foi. Ele não sabe que servidor que é. Ele pode instaurar um PAD propriamente dito? Não, porque o PAD propriamente dito precisa do autor. Eu preciso identificar quem foi o servidor. É por isso que ele vai abrir a sindicância. Nós podemos equiparar a sindicância com o inquérito, tá? É a fase investigativa do processo administrativo disciplinar. Então, a sindicância consiste na fase investigativa, onde eu consigo apurar quais foram os fatos, quem realizou, quem foi a autoria, eu consigo colher elementos materiais sólidos e concretos referentes à autoria e à prática da infração funcional. Então, por isso que, num primeiro momento, é interessante que o administrador realize a sindicância para que ele tenha elementos materiais mais concretos, quando ele não tem certeza quem foi a autoria, do que se trata. E só após colher todas essas informações é possível que ele realize a abertura do PAD propriamente dito, tá? O PAD propriamente dito, eu tenho a figura correta do autor, de qual foi a infração, aonde eu vou poder averiguar e abrir o contraditório e a ampla defesa ao acusado. Pode falar. Então, deixa eu ver. Quando abrir a sindicância, tem que ter
sempre o processo administrativo propriamente dito, né? Uhum. Mas é direto, o processo administrativo não precisa ter a sindicância necessariamente. Exatamente, exatamente. Então, assim, o PAD, Processo Administrativo Disciplinar, de uma maneira geral, dividido em sindicância e PAD propriamente dito. É possível que a autoridade ela já abra um PAD propriamente dito? Sim, se ele já tiver informações suficientes de quem é o autor, ele vai abrir propriamente dito o PAD direto. Ele não precisa de uma sindicância preliminar. É porque a sindicância ela só é imprescindível quando eu não tenho elementos materiais consistentes. Qual é o fato exatamente? O que aconteceu? Qual foi o dano? Quem realizou? Quem eram os envolvidos? Então, eu faço essa colheita de prova material antes para que eu instaure um PAD especificamente contra aqueles agentes públicos ou contra aquele. Tá? Sem a sindicância, Samara, quando você já sabe quem é o autor, quem é o servidor, através de uma denúncia anônima ou de imagens, você já consegue identificar a figura do servidor, do agente público específico, então você já abre um PAD, um processo administrativo disciplinar propriamente dito, já vai direto, não precisa de sindicância, tá? Não precisa de sindicância, porque a sindicância, ela não exige, ela não deve ser realizada preliminarmente, não é uma regra isso, tá bem? Então, quando você já sabe quem é o servidor e qual foi o dano que ele praticou, a infração funcional, você já abre o PAD direto, tá? Alguma dúvida? Então, nós temos essas duas figuras aí dentro do poder disciplinar. E mais do que isso, pessoal, é importante vocês terem em mente que dentro do processo administrativo disciplinar, a primeira fase é a instauração, a segunda fase é a fase de investigação, de inquérito ali, tá? Aonde eu vou ter a figura do contraditório da ampla defesa, a figura da instrução processual, a oitiva das partes, oitiva de testemunhas, é como se fosse um processo, só que um processo dentro da esfera administrativa. E o término dessa instrução processual dentro do PAD, que é a segunda fase, é através da emissão de um relatório pela comissão. Então, a comissão vai fazer um relatório dizendo quais foram as provas colhidas, qual foi o argumento da defesa do servidor público, o que ele alegou, e a comissão, através desse relatório, vai informar o gestor qual é o entendimento da comissão, se arquiva, se aplica a penalidade, qual penalidade, tá? Então, essa segunda fase é a fase da instrução, que vai até o envio do relatório para a autoridade competente. Esse relatório é feito pela própria comissão, dizendo qual é o entendimento dela, segundo as provas colhidas. E o julgamento é feito pela autoridade, não pela comissão. Mas a autoridade segue aquilo que está descrito no relatório. Tá bem? O que você ia falar, Adri? Não, tá falando com a minha mãe, desculpa. Ah, tá. Então, são 3 fases: instauração, a instrução, que é toda a fase processual, que vai até o relatório emitido pela comissão. Nesse relatório, é como se fosse uma sentença, tá? Com todos os argumentos, toda a fundamentação expedida pela própria comissão. E da instrução vai para o julgamento. Quem faz o julgamento é o gestor, é a autoridade, é o prefeito, tá? É ele que faz o julgamento, é o chefe do Poder Executivo. É claro que ele vai se basear naquilo que foi expedido pela comissão, tá? Porque a comissão, ela avalia ali, ela dá uma conclusão no seu relatório, dizendo se é caso de arquivamento ou se é caso de algum tipo de penalidade para o gestor, para o servidor, tá? Pessoal, uma súmula importante para vocês anotarem, com certeza cai em concurso, com certeza cai na nossa avaliação, tá? É a questão da figura
do advogado dentro do PAD. É obrigatório a presença de advogado durante todas as fases do processo administrativo disciplinar? É obrigatório? Acho que não. Não? Acho que não. A Samara também acredita que não. Exatamente, tá? Não é obrigatório. Súmula vinculante número 5 do STF, tá bem? Súmula vinculante, é vinculante do STF. Ela foi expedida em 2008. A falta de advogado dentro do PAD não é caso de nulidade, até porque a figura do advogado não é obrigatório dentro do processo administrativo, tá bem? Antes, nós tínhamos uma outra súmula, que não era vinculante, claro, e era expedida pelo STJ, tá? Em 2007, onde dizia que a figura do advogado era imprescindível e caso não houvesse essa defesa técnica, era caso de nulidade, o processo administrativo era nulo. Mas, a partir de 2008, com essa súmula vinculante número 5, o STF determinou que a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Não ofendendo a Constituição, a falta de defesa técnica não é imprescindível, não é caso de nulidade, tá bem? Então, a presença de advogado dentro do PAD é facultativo, tá ok? Mas nas 3 fases? Nas 3 fases. O que o servidor faz? O servidor ele pode fazer a própria defesa. Ah, tá. A própria defesa, tá? A própria defesa. Ele não precisa de uma defesa técnica. É porque o que acontece muito, quando se abria, antes de 2008, quando se abria um processo administrativo disciplinar e não era constituído qualquer advogado para realizar a defesa do servidor, muitos servidores em processos judiciais alegavam a nulidade do processo administrativo pedindo a reintegração ao emprego, quando era casos de exoneração, por exemplo. Mas com essa súmula vinculante, então, quando carece de defesa técnica, carece de advogado, não é mais causa agora para nulidade, tá? Alguma dúvida, pessoal? Não? Tá tranquilo, Mari? Tá? Então, vamos lá. E, claro, caso não seja observada essa súmula vinculante número 5, nós sabemos que a não observância de súmula vinculante cabe o quê? Reclamação perante o STF, né? Porque a súmula vinculante ela tem um teor de ser imperativa, ela deve ser observada por todos os juízos, por todas as instâncias, por todos os tribunais, por toda a administração pública, tá? Então, não sendo observada essa súmula vinculante, caso o PAD gere uma nulidade aí por falta de defesa técnica, é possível que caiba uma reclamação perante o STF, tá? Então, esse é o recurso utilizado quando há uma inobservância às súmulas vinculantes. Vamos dar continuidade, então. Então, do julgamento que é feito pela autoridade, é possível que haja aí a aplicação de penalidades para o agente público. A penalidade, então, pode ser a simples advertência, a suspensão por menos de 30 dias ou por mais de 30 dias e a exoneração, tá? Então, em qualquer desses casos aí, é plenamente possível que haja a penalidade e o exercício do poder disciplinar da administração pública. Nós já vimos também que o PAD não precisa de defesa técnica, que nós temos a fase preliminar, que seria o instrumento preliminar, que seria a sindicância, mas ela não deve ser obrigatoriamente observada. É possível que já se instaure um processo administrativo propriamente dito logo de início, quando eu já tenho elementos suficientes de autoria, de materialidade da infração funcional. E o PAD, ele também pode ser iniciado através de uma denúncia anônima, tá? Então, o PAD também pode ser instaurado
com base em denúncia anônima. É plenamente possível, tá? Como eu instauro o PAD? Como que a autoridade instaura o PAD? Ela vai instaurar nomeando a comissão e nomeando, dando os elementos naquela portaria que justifiquem, que motivem a instauração daquele processo administrativo disciplinar, tá? É através da portaria. É a portaria que instaura o processo administrativo disciplinar. Esse é o ato administrativo do gestor, através de uma portaria, tá? Sim. Pode falar. Quando não é denúncia anônima, por acaso na portaria vai o nome da pessoa que denunciou ou não? Não. A figura de quem ensejou isso, de quem deu conhecimento para o gestor, não é publicado, tá? Não é publicado. Também acaba tendo um cuidado com a divulgação do nome também do acusado que está sendo investigado. De que forma que a gente coloca na portaria o nome abreviado, só as iniciais, tá? Até para preservar o agente público, porque pode ser que o PAD resulte no arquivamento. Então, é uma forma de que não haja uma exposição vexatória, porque é publicado em jornal de grande circulação, no Diário Oficial do município. Então, coloca-se ali, o indicado é que coloque-se apenas as iniciais, o número da matrícula, porque, veja, eu não vou conseguir identificar quem é o agente, né? Então, eu preservo a pessoa do agente público. Até porque o processo administrativo disciplinar, ele deve observar os princípios do contraditório e da ampla defesa. Aí, caso não haja observância do contraditório e da ampla defesa, que é o momento do agente público ali apresentar a sua defesa, expor os motivos, arrolar testemunhas, apresentar documentação, filmagens, né, imagens. Caso haja ofensa a esses princípios, aí sim é causa de nulidade do PAD, tá? Aí eu consigo anular o PAD, tá bem? Então, esse é o processo administrativo disciplinar. E como nós falamos, o PAD ele deve ser conduzido por uma comissão de, no mínimo, 3 servidores estáveis. Nós já falamos também isso, estáveis, né? Comissionados não pode, aquele que está dentro do estágio probatório, que são aqueles 3 anos, também não pode. No mais, eu queria que vocês guardassem também, professora, quanto tempo tem? Quanto tempo dura isso, pelo amor de Deus? Quanto tempo dura? Um processo administrativo, da data que ele é instaurado, que ele inicia, quanto tempo a comissão tem até encaminhar o relatório para a autoridade competente, para realizar o julgamento? São 60 dias, tá? Então, o prazo de duração da instauração até a emissão do relatório é de 60 dias, prorrogáveis por mais 60, tá? Então, 60 prorrogáveis por mais 60 dias, corridos, tá? 60 dias corridos. E quanto tempo tem para julgar? Porque, veja, comissão tem 60 dias da instauração até fazer o relatório, prorrogáveis por mais 60. Encaminhei o relatório para a autoridade. Quanto tempo a autoridade tem para julgar o PAD? 20 dias, tá? 20 dias para julgar. Então, o prazo para a autoridade julgar da data do recebimento do relatório é de 20 dias corridos. Ah, mas vamos supor assim que teve um PAD instaurado contra mim e a autoridade ficou lá com 30 dias, ultrapassou o prazo de 20 dias. Eu posso alegar a nulidade baseado tão somente de ter extrapolado esse prazo de 20 dias? Não. O simples fato de não observar o prazo de 20 dias para julgar não é causa tão somente de nulidade,
tá? É claro que a defesa ela vai ter que alegar outro prejuízo, mas não tão somente essa questão do prazo ter sido extrapolado, tá? Tranquilo, pessoal, vai terminar aqui, vai finalizar. Eu vou encaminhar outro link, tá? Eu vou encaminhar outro link porque ainda são 9h20. A gente tem mais 20 minutinhos de aula aí pra gente finalizar, tá bom? Já eu mando para vocês.